Oi, meu nome é Letícia e hoje eu tô gravando um vídeo pro Grind CMC. E hoje eu vou explicar como resolver esse exercício do K menor elemento em uma Binary Search Tree, que é uma árvore de busca binária. Então, basicamente, dado uma raiz de uma árvore de busca binária e um inteiro K, a gente tem que retornar o K menor elemento de todos os valores dentro dessa árvore. Então, aqui temos o exemplo, né? Dado os valores 3, 1, 4 e 2, a gente vai querer retornar o primeiro menor elemento, nesse caso o K é 1, e nesse caso é o número 1, então esse vai ser o resultado. Nesse segundo exemplo também, a gente tem os valores 5, 3, 6, 2, 4 e 1, e a gente quer o terceiro menor elemento. Então, nesse caso, a gente vai querer exatamente o número 3. E basicamente esse é o exercício. Para resolver esse exercício, eu primeiramente vou explicar um conceito muito importante da árvore de busca binária, que é essencial para a solução desse exercício de uma forma eficiente. Então, basicamente, essa árvore é especial porque, dado qualquer nó dessa árvore, todos os nós à direita dela obrigatoriamente são maiores que esse valor, e todos os nós à esquerda dela são obrigatoriamente menores que esse valor. Então, por exemplo, o 7, todos os números aqui são menores que ele, e à direita todos são maiores. Assim como acontece com o 5, e assim como acontece nos exemplos que o exercício deu, né? Aqui a gente tem o 3, o 4 é maior, o 1 e o 2 são menores. E assim como nesse exemplo também. E isso é essencial para resolver esse exercício, porque isso mostra como a gente vai percorrer a árvore e pegar os elementos na ordem correta, sem precisar fazer um sort no final e tornar a execução mais lenta. A gente pode automaticamente já percorrer a árvore e pegar os valores na ordem correta, dado essa ideia. E para fazer isso, a gente vai basicamente utilizar uma travessia in order, que é um tipo específico de busca em profundidade ou DFS. A lógica dela é a seguinte: eu vou percorrer primeiro totalmente a subárvore à esquerda, e depois eu vou ir voltando os nós dessa árvore e tentando percorrer à direita. Então, basicamente, vou percorrer toda a esquerda e percorrer toda a direita. Eu vou fazer um exemplo aqui para mostrar como funciona, como percorrer essa árvore. Então, basicamente, a gente vai percorrer aqui, começando do 7, eu venho pra esquerda, pra esquerda, pra esquerda, pra esquerda. Então, a gente vai chegar aqui no 1. A gente vai adicionar o 1, já que ele é o último. Então, a gente vai voltar pra trás. Então, a gente vai voltar pro 2 e analisar ele. A gente vai tentar ir pra direita, né? Como eu falei, como dá pra ir pra direita, a gente vai adicionar o 3. Em seguida, a gente volta pra trás. 4. Não tem mais nada na direita, então a gente vai pra cima de novo. Tem direita, então a gente vai adicionar. Volta pro 7. E por fim, o 8 que tá na direita. Então aqui a gente tem exatamente uma lista crescente. Se o K menor elemento que a gente quer for, por exemplo, 3, a gente já sabe que o K menor elemento é esse aqui, né? Porque é o 1, 2, 3, terceiro menor elemento. Então, se a gente percorrer a árvore assim, fica muito fácil de resolver o problema. Não só isso, como também a gente pode otimizar essa solução. E em vez de percorrer a árvore toda, a gente pode perceber que no meio do caminho eu já tinha a resposta para um valor de K igual a 3. Que no caso seria o número 3. Ou seja, quando eu cheguei aqui, eu já podia ter parado de buscar porque eu já tinha encontrado o valor que eu precisava. Então, a solução ótima desse exercício consiste justamente nisso. Consiste em percorrer a árvore e parar exatamente quando a gente encontra o K no menor elemento. E com isso a gente consegue a solução para o exercício de forma ótima. Mas primeiramente a solução que não é tão eficiente, vou explicar o motivo dela não ser tão eficiente e falar também a complexidade de tempo e espaço que a gente tem nela. Então, primeiramente eu vou começar fazendo a função que vai percorrer a árvore, né? Como eu tinha dito, ela vai percorrer da esquerda, profundamente até a esquerda e depois direita. Então a gente vai ter primeiramente um ponteiro, né, que é o que vai percorrer a árvore, uma lista de nós, que é onde a gente vai armazenar os valores na ordem crescente. Então, primeiramente, né, verificando se o ponteiro é nulo. Então a gente vai começar a percorrer na árvore para a esquerda, né? Então a gente vai colocar pointer.left, como a gente pode ver aqui, né, para ir para a esquerda, e lista nós para passar a lista. Então a gente vai fazer um append para adicionar o valor atual, né, na lista. Nesse caso, o append só vai acontecer quando a gente já estiver
parte mais à esquerda da lista. Então o append só vai acontecer quando ele já estiver aqui no 1, né? Então ele vai fazer o append na ordem correta. E em seguida a gente vai percorrer a árvore para a direita. Então, para finalizar a recursão, né, a gente vai retornar a lista nós e para ele fazer toda essa análise. E agora aqui a gente vai primeiramente, né, criar a lista. Colocar o ponteiro vai ser a raiz, então a gente vai dar um self percorrer árvore, passar a raiz e lista nós. E a gente vai retornar lista nós k-1, né? Porque aqui, por exemplo, a gente teria o vetor 1, 2, 3, 4, e se a gente pegasse o lista nós 1, a gente ia pegar o valor 2 e não o 1, porque ele é a posição do 1, na verdade, é 0. Então a gente tem que pegar o k-1. Então eu vou rodar aqui o código para vocês verem a solução mais lenta. Ok, funcionou, passou nos dois casos. E, bom, por que que essa solução não é tão eficiente? Pensa que a gente tem uma árvore gigante com 1000 nós e a gente quer um k igual a 3. A gente vai precisar percorrer todos os 1000 nós para retornar um valor que está logo no início da lista. A gente não precisaria percorrer todos esses 1000 nós para isso. Então essa é basicamente a ideia. Tipo, a ideia é que nessa solução a gente vai ter que percorrer os 1000 nós para só então ter o resultado da lista. Não só isso, como a gente também vai ter que criar uma lista de 1000 nós para conseguir armazenar tudo na ordem correta. Então é por isso que essa solução não é tão eficiente, porque num caso grande, a gente tem que percorrer tudo para encontrar um valor que pode ser que seja pequeno. Pode ser que esteja logo no início da busca. Então, a ideia dessa nova solução, como eu disse, é parar a busca exatamente quando a gente encontrar o valor. Então, aqui, nesse caso, se o k for igual a 3, a gente vai percorrer a lista daqui para cá. Então, a gente vai começar 1, 2, 3. Aqui a gente já encontrou o valor de k. Não precisa buscar a árvore inteira. Então, essa solução é muito mais eficiente. Se a gente tivesse 1000 nós e o k fosse 3... no terceiro nó que a gente estiver percorrendo e analisando, a gente já vai saber que esse é o nó encontrado e já vai retornar. Então vai ser muito mais rápido do que essa solução que a gente tem aqui. E bom, essa solução que a gente tem atualmente, ela é O de n em complexidade de tempo, porque a gente tem que percorrer a árvore inteira, ou seja, a gente percorre todos os n números da árvore, né? E a complexidade de espaço também é O de n, porque a gente vai criar uma lista que cabe exatamente n elementos para utilizar. Então, a gente vai ter uma complexidade de espaço e de tempo de O de n. E, bom, um outro detalhe legal de comentar também é que aqui eu dei o submit e deu 2 ms, batendo 33%. A outra solução que eu vou fazer, que é a mais otimizada, vai bater exatamente 0 ms e vai ser a melhor submissão. Então, agora eu vou fazer o código dessa versão mais eficiente, que consiste no que eu já falei. Então, basicamente, primeiro, eu vou ter um contador, né? Porque como eu quero o k o menor elemento, quando o contador chegar no k, é exatamente quando eu tenho que retornar o valor. Então, eu vou ter um contador. E também vou ter um lugar para guardar o resultado, já que a gente não vai mais ter uma lista. Assim também eu também posso tirar essa lista aqui do parâmetro e passar o k, porque a gente vai ter que comparar com o computador. Então, vai ser importante ter esse valor de k durante o exercício. E, por fim, a gente vai retornar também o resultado, né? Então, bom, a solução desse exercício vai ser basicamente a mesma. A diferença é que, em vez de a gente fazer o append, a gente vai incrementar o contador. Então, quando a gente incrementar o contador, a gente vai comparar, né? Porque se ele for o valor de k, a gente já vai ter o resultado. Então, a gente pode já fazer o resultado ser exatamente pointer.value. Então, a gente retorna o valor e aí vai ser printado. A gente também não precisa retornar a lista de nós, né? Porque não vamos mais utilizar lista. E é basicamente essa solução mais eficiente. Mudou pouquíssima coisa. Tudo que a gente fez foi adicionar esse contador para verificar se o valor de k, esse valor que a gente está, é o k-ésimo elemento da árvore. Então, é basicamente isso. A ideia continua a mesma, né? Percorrer pela esquerda, fazer a verificação e, por fim, percorrer pela direita. Então, eu vou rodar aqui para vocês verem como funciona o código.
0ms. E por fim eu vou dar o submit para mostrar também que vai dar 0ms aqui. Então é a melhor solução. E bom, a complexidade basicamente vai ser em espaço. A gente não vai guardar nenhuma lista com valores. A gente vai guardar só um computador e uma variável de resultado. Então, basicamente a gente vai ter O de 1 de espaço. Só que também tem o espaço da pilha de chamadas recursivas e tal. Então vai ter uma complexidade de O de H por conta dessa altura, né? O H sendo a altura da árvore. E a complexidade de tempo, que é a mais importante aqui, vai ser O de altura mais K. Por quê? Porque primeiro a gente vai ter que percorrer a altura da árvore, certo? Então vai ser O de H. Porém, a partir do momento que a gente chega aqui, a gente vai ter que percorrer K nós, a depender do valor de K, pra encontrar o valor e retornar. Então, é por isso que a complexidade vai ser de O de mais K. O de H mais K, sendo H a altura da árvore. E K é o index, né? É o késimo elemento. Porque a gente vai ter que percorrer K elementos pra achar esse K elemento, né? Então, essa é a complexidade, basicamente. É bem melhor que a outra, né? Já que a outra seria O de N. Então, a complexidade de pior caso é O de H mais K. E, como a gente pode ver, né? A solução foi excelente. No caso aqui tá errado, mas deu 0ms, né? Que é uma solução excelente. Então, essa é a solução de menor complexidade, mais eficiente possível para esse exercício. Então, basicamente, essa foi a questão do késimo menor elemento e uma binary search tree. Eu espero que tenha dado para entender, tenha ficado claro. Se vocês tiverem alguma dúvida do exercício ou alguma ideia de solução, pode deixar nos comentários. E muito obrigada!